A gente começa aqui com Hora da Dúvida. E que dúvida é essa? Muitos amigos da nossa turma têm externado nas nossas aulas online essa seguinte dúvida, ou melhor, confusão. Qual é a diferença dessas estruturas de dígrafo, principalmente o que começaremos a ver agora, não é? O encontro aqui vocálico, mas qual é a diferença de dígrafo consonantal para dígrafo vocálico e ainda o encontro consonantal e o encontro vocálico? Muito bem, a principal diferença é que percebamos e possamos voltar aqui para as nossas aulas de fonemas. Quando eu tenho dígrafo, quando eu faço menção a dígrafo, seja consonantal ou vocálico, eu tenho um único som. Na presença de encontro, ou seja, essa junção, seja de consoante ou vogal, eu passo a valorizar o som desses dois elementos que estão lado a lado, seja na mesma ou sílaba diferente. No dígrafo, portanto, que nós já estudamos, tanto consonantal quanto vocálico, eu tenho as seguintes combinações para o consonantal. A presença de CH, NH, LH, ou ainda consoantes que se repetem como RR, SS. O que eu tenho, portanto? A presença de duas consoantes, mas com emissão de um único som. Já no dígrafo vocálico, eu tenho que a presença de uma vogal, mas após essa vogal eu posso ter esse M ou N presente, trazendo aquele som nasal, ou seja, ainda assim eu tenho um único som, como na palavra encantado. Eu tenho a presença de dois dígrafos vocálicos, porque após as duas vogais aqui presentes, eu tenho aqui a presença desse N, como poderia ser M também. Já no encontro consonantal, como eu disse, eu tenho diversas combinações de consoantes. BR, PR, BL, PL, inúmeras possibilidades de combinação. E essas duas consoantes terão seus dois sons pronunciados e respeitados dentro da mesma sílaba ou até em sílaba diferente. Mas aí você vai me dizer, ora, e o que está aparecendo aí é o primeiro alerta, né? O que é esse encontro vocálico, portanto? É isso que nós vamos conhecer agora, tá? São estes daqui. Então, quais são os possíveis encontros vocálicos que eu tenho? Eu posso ter ditongo e hiato. O ditongo e hiato possuem duas vogais e aí vem a diferença de ambos. Duas vogais que se encontram, por exemplo, aqui no ditongo elas não ficam separadas e aqui no hiato elas se separam. Como assim? Quando eu tenho a palavra aqui chaveiro, em chaveiro, por mais que eu tenha aqui, ó, olha lá, o dígrafo consonantal aparecendo aqui, mas agora ele não é o foco do meu estudo. O importante é perceber que dentre a palavra chaveiro, opa, eu vou ter um encontro de duas vogais. E no caso da separação silábica é que eu vou perceber se essas duas vogais serão ou não separadas. Ao separar a sílaba, eu perceberei chaveiro. Portanto, essas duas vogais, esse encontro de vogais, eu vou chamar de ditongo. O hiato, eu continuo assim como eu coloquei aqui, em gaúcho. O que eu tenho? Novamente, A, U. Novamente, eu tenho duas vogais lado a lado. Eu tenho um encontro vocálico. Porém, na hora da separação da sílaba, eu percebo que elas não vão ficar juntas. Uma vez então que eu tenho duas vogais, mas na hora da separação silábica, eu percebo que elas vão ficar separadas, eu não mais chamo de ditongo, eu passarei a chamar de hiato. Qual é a dica que eu dou para vocês aí para que não haja erros na hora dessa definição? Eu percebo que quando eu tenho as semivogais, lembram das semivogais que elas não têm potência para marcação de vogais ou marcações tônicas de sílabas, quando esse I e U são pronunciados geralmente acentuados, eu passarei a ter hiato, ele tem força suficiente para ficar separado.
E ainda, para finalizar, o que eu tenho? O tritongo, ou seja, eu passo a ter 3 vogais na mesma sílaba, como enxaguei, paraguai ou tantos outros exemplos. Continuaremos com esses estudos nas próximas aulas, lembrando que ditongo, hiato e tritongo são marcações de encontros vocálicos. Até a próxima atividade, pessoal!